Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e hoje nós vamos resolver um exercício envolvendo a área do retângulo, o perímetro do retângulo e sistema de equação. O exercício número 35 do caderno de exercícios da prova de soldado PM São Paulo 2010. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para chegar até você as notificações, deixe seu like para o YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas, compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo. Então vamos lá! Soldado PM São Paulo 2010. Dois canteiros retangulares, A e B, cujas medidas, todas em metros, estão indicadas nas figuras, serão cercados por uma tela. Para cercar o canteiro B, foram utilizados 8 metros a mais de tela do que para cercar o canteiro A. Sabendo-se que o preço de 1 metro de tela custa R$ 2,00 e que para cercar o canteiro A foram gastos R$ 40,00, então a área do canteiro B em metros quadrados é... Eu quero saber a área do canteiro B em metros quadrados. Então eu já vou colocar aqui a área do canteiro B. Bom, o canteiro B é um retângulo, então é a área do retângulo, que é base 2y vezes a altura x sobre 2 em metros quadrados. Então a área do canteiro B, 2y vezes x sobre 2, aqui eu posso cortar os dois, com y vezes x metros quadrados. Então, para mim poder descobrir a área do canteiro B, eu preciso descobrir os valores de y e de x. E como que eu faço isso? Bom, aqui está falando, sabendo-se que o preço de 1 metro de tela custa R$ 2,00 e que para cercar o canteiro A foram gastos R$ 40,00, então eu divido esses R$ 40,00 por R$ 2,00, que é o preço de 1 metro, vai dar 20 metros. Esses 20 metros é o que foi gasto para cercar o canteiro A. Esses 20 metros também é perímetro do canteiro A. Então, se eu tenho perímetro, eu tenho x e y, eu tenho condições de descobrir os valores de x e de y. Uma vez que, para cercar o canteiro B, foram utilizados 8 metros a mais de tela do que para cercar o canteiro A. Então, os dados eles estão vinculados. Eu tenho condições de descobrir os valores de y e de x. Então, vamos construir aqui o exercício. Eu tenho a medida do canteiro A. Bom, aqui está falando, né? Sabendo-se que o preço de 1 metro de tela custa R$ 2,00 e que para cercar o canteiro A foram gastos R$ 40,00, divido R$ 40,00 por 2, que é o preço de 1 metro. 40 dividido por 2, eu obtenho 20 metros. Esses 20 metros é o que foi gasto para cercar o canteiro A. E esses 20 metros também é o perímetro do canteiro A. Então, 20 metros. Bom, aqui eu tenho o canteiro A. O perímetro do canteiro A é esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Então, eu posso fazer 2 vezes x. Mais, bom, eu posso fazer, se é esse lado mais esse lado, eu posso fazer 2 vezes y. Então, mais 2 vezes y. O perímetro eu descobri que é 20 metros. Então, 20 é igual. Que eu vou usar propriedade distributiva. Então, 2, abro parênteses, x
mais y, fecha parênteses. Por quê? 2 vezes x é 2x e 2 vezes mais y é mais 2y. Eu também tenho o canteiro B. Então, aqui, canteiro B. O perímetro do canteiro B. O perímetro do canteiro B é esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Então, eu posso fazer 2 vezes x sobre 2. 2 vezes x sobre 2 mais, se é esse lado mais esse lado, eu posso fazer 2 vezes 2y. Então, mais 2 vezes 2y. Perímetro. Perímetro do canteiro B. Aqui, pessoal, está falando que para cercar o canteiro B, foram utilizados 8 metros a mais de tela do que para cercar o canteiro A. Então, o perímetro do canteiro B são os 20 metros que foram usados para cercar o canteiro A, mais esses 8 metros a mais. Então, é 20 mais 8, que é igual a 2 vezes x sobre 2. Eu corto os dois, ficou x. Mais 2 vezes 2y, 4y. Então, aqui, observem que o canteiro A e o canteiro B é um sistema de equação, onde eu tenho as variáveis x e y. Então, eu substituo uma na outra para poder descobrir os valores de x e de y. Então, eu vou continuar aqui no canteiro A. Tenho 20 é igual a 2, está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 2, que é igual a x mais y. 20 dividido por 2, 10. É igual a x mais y. Bom, aqui eu posso escolher um dos dois para isolar. Então, eu vou isolar o x. O y está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo, menos y, que é igual a x. Então, agora eu isolei o x. Eu posso voltar aqui para o canteiro B, para a minha outra equação. Então, 20 mais 8 é 28, que é igual a x. Vou substituir aqui, 10 menos y. Então, x é igual a 10 menos y mais 4y. 28. 10 está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo. Menos 10, que é igual a menos y mais 4y, 3y. 28 menos 10, 18. 18 é igual a 3y. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 3, que é igual a y. 18 dividido por 3, 6. 6 é igual a y. Então, aqui eu descobri o valor de y, que é 6. Então, agora eu substituo ele na minha outra equação e eu consigo descobrir o valor de x. Sabendo o valor de x, eu tenho como saber qual que é a área do canteiro B em metros quadrados. Então, eu vou até trocar de cor aqui. 10 menos y, que é 6, é igual a x. 10 menos 6, 4. 4 é igual a x. Então, agora eu tenho o valor de x, 4, e o valor de y, 6. Eu tenho condições de descobrir qual que é a área do canteiro B em metros quadrados. Então, a área do canteiro B é igual a y vezes x. Y é 6, vezes x, que é 4 metros quadrados. Então, a área do canteiro B é igual a 6 vezes 4 é igual a 24 metros quadrados. Então, a área do canteiro B em metros quadrados é de 24 metros quadrados. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 18? Não. Alternativa B, 20? Não. Alternativa C, 22? Também não. Alternativa D, 24? 24 é a alternativa D. Bom,
nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, precisa saber a área do retângulo, precisa saber o perímetro do retângulo, também precisa saber sistema de equação com duas variáveis. Aqui, no caso, o x e o y. Eu substituo um no outro para descobrir os valores de x e y. Esse foi o exercício.